Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui aos teus pés e que eu venha falar aos nossos corações essa manhã. Encomendamos aqui nossas mentes e corações a Ti, Senhor, para que possamos receber aquilo que vem da Tua parte e capacitação, Senhor, divina para interpretar o que o Espírito está dizendo às igrejas, Senhor. Fale conosco essa manhã, mais uma vez, ministra as crianças ali por meio dos nossos professores, que o Senhor venha ministrar a nós, que o Senhor é o único que pode ministrar os nossos corações. Abençoa a Tua palavra, Senhor. Abençoa esse tempo aqui, agradecemos, Senhor, pela mesa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou dando sequência aqui nesse assunto, né, de oração, o que tem incomodado meu coração, o Senhor tem falado ao meu coração sobre esse assunto da oração. E hoje eu vou dar sequência numa parte mais prática da oração, mas só para lembrar para os irmãos, quando eu estava repartindo esse assunto com os irmãos, eu acho de suma importância a gente entendermos alguns princípios. Primeiro, quando a gente fala de batalha espiritual, dentro do sentido bíblico e espiritual, não é aquela batalha que a gente vê em filmes de guerra, que sai o herói, vai contra os vilões e matam, ou aquele cabo de guerra que um segura lá de lá. Não. Essa batalha espiritual que nós falamos é para preservar tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, é nesse aspecto, porque o inimigo ele tem uma estratégia de tentar tirar todas as riquezas que Cristo já estabeleceu em nossos corações, tudo aquilo que nós entendemos que é verdadeiro, que é limpo, que é fiel. O trabalho do inimigo é isso. Ele não quer que nós sejamos genuínos adoradores, ele não deseja que nós sejamos sacerdotes em Tua presença. Então é nesse aspecto, mas graças a Deus, o Senhor já, todas as coisas, em Cristo somos mais do que vencedores, por aqueles que nos amou. Mas de fato nós vivemos um momento espiritual, cada geração vive o seu momento espiritual. Está dando alguma coisa aqui que eu não sei nem o que é, mas está dando assim, uma coisa diferente aqui. E eu gostaria de lembrar para os irmãos, igual a semana passada, só para a gente fazer um feedback, o que é a palavra de Deus, né? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a carta magna de toda e verdadeira liberdade, a verdadeira precursora da civilização, a moderadora das instituições e dos governos, formadora das leis, o segredo do progresso nacional, o guia da história, o ornamento da fonte essencial da literatura, amiga da ciência, inspiradora dos filósofos, compêndio da ética, a luz da inteligência, a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano, a alma de toda a vida cordial e religiosa, a luz que resplandece nas trevas, a inimiga da opressão, a adversária da superstição, a desarraigadora do pecado, a reveladora de tudo que é elevado e digno, o consolo na aflição e na fortaleza na debilidade, a cena da perplexidade, o refúgio na tentação, a ferramenta contra a ignorância e a armadura contra o inimigo. Isso é a palavra de Deus, né? E todas as vezes que eu me prostro diante da palavra de Deus e quer compor alguma coisa, e eu quero dizer para os irmãos que esse assunto não estou só apenas na superfície, né? Aquele submarino que está andando na superfície, não dá nem para aprofundar muito. Mas também o cristianismo, ou ser cristão, eu estava fazendo algumas anotações aqui. Ser cristão não é apenas ser salvo pelo Senhor. O cristianismo é muito mais do que isso. Não é apenas o abandonar de práticas pecaminosas, nem se abster-se da religiosidade com seus ritos, tradições e cerimônias, nem se opor ao paganismo latente. Não é apenas reunir em assembleia para orações e cânticos, ou viver em comunidade para ajudar a multa. O cristianismo é participar de natureza divina, a fim de manifestar, no decorrer dos tempos, a suprema grandeza do seu poder. Isso é o cristianismo. Então, nós somos salvos por o Senhor para um propósito eterno. E, como eu falei semana passada, quando o povo de Deus se reúne, igual nós estamos aqui nessa manhã, e esse primeiro momento da reunião, o Senhor contempla o seu povo, mas Ele contempla aqui também, nessa manhã, sacerdotes, que oferecem sacrifícios de louvores a Deus.
Isso é muito rico. Então, Deus não vê apenas o seu povo, Deus vê ali, há uma companhia de sacerdotes que estão prestando culto ao Deus Altíssimo. Mas quando nós oramos também, Deus não vê apenas o seu povo, o Senhor vê um exército. E o exército de Deus é o único que pode deter as portas do inferno. A igreja é esse lugar onde o próprio Senhor Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Mas quando a gente olha o termo prevalecer, nós podemos cair numa passividade. Porque se existe um prevalecer, significa que existe uma luta, não é verdade? Porque se não houvesse luta, não existia esse termo prevalecer. Se as portas do inferno não podem prevalecer, porque de alguma forma ela tem tentado prevalecer contra os santos de Deus. Os irmãos entendem? Ela tem tentado, de uma maneira, há uma luta acontecendo nos ares. Há uma atmosfera que nós não podemos perceber com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais nós podemos entender. Porque o inimigo ele tem tentado prevalecer, mas ele não vai prevalecer, porque há um sangue por nós derramado. Há uma bênção para nós, não só nesse tempo, mas também na eternidade vindoura. Mas isso não significa que temos de viver numa passividade, deixando as coisas acontecerem. Mas o Senhor já venceu mesmo, eu vou ser passivo. Não, irmãos, nós somos cooperadores de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Então, existe um trabalho que o Senhor determinou para a sua igreja, que é, principalmente, quando se trata de louvor e de adoração, tem que ser feito com muita delicadeza e com cuidado. Por isso que eu estava falando sobre oração, e introduzi sobre oração. E graças a Deus, quando nós oramos, nossas orações são respondidas, porque nós temos no trono da graça, como já disse semana passada, um sumo sacerdote. E também, se alguém nos acusa, nós temos um advogado. E também, se nós não sabemos orar, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras que não se podem ser traduzidas. Louvado seja Deus por isso. Mas isso não omite a sua função de alguém que tem que buscar o Senhor oração. Isso não vai te deixar assim inativo. A palavra de Deus diz lá, se não me engano, em Romanos, que nós não podemos, Pedro fala que nós não podemos ser nem inativos, nem infrutíferos no reino de Deus. Pedro fala sobre isso. Então, nós somos um grupo de santos do Senhor, assentados nas regiões celestiais, assentados, mas ativamente funcionando para o crescimento do reino. Então, essa parte que eu falei. E quando Paulo trata esse assunto, lá nas Escrituras, no livro de Efésios, como Paulo era militar, ele usou a linguagem que era mais comum a ele, é uma linguagem militar. E semana passada eu falei, como eu disse lá, eu vou citar alguns versículos, eu vou pedir para colocar só os que nós vamos mencionar hoje, mas eu vou citar, estou fazendo um feedback para os irmãos. E nós sabemos que quando o inimigo ele foi precipitado do céu, ele desceu, caiu do céu, ele se organizou. A palavra de Deus diz lá em João que o mundo jaz no maligno. Então o mundo foi sepultado para dentro dessa entidade espiritual. E tudo que há no mundo, como nós já ouvimos, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E não há nenhuma área no mundo que você possa se alicerçar ou achar seguro fora dos princípios elementares da palavra de Deus, fora do governo de Deus. Qualquer área que você possa tentar entrar e achar assim, aqui é seguro, fora dos princípios elementares da palavra de Deus, do governo de Cristo, é areia movediça. Porque nós somos um lugar completamente comprometido, completamente em ruínas. E para nossa alegria, o Senhor falou lá em João 14, né? Não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. Eu vou, e quando eu voltar, eu levarei a vocês. E quando eu estiver, estejais vós também comigo. Então, irmãos, por mais que você fique impressionado com o que o mundo está te oferecendo e possa te oferecer, Deus tem muito mais preparado em Cristo Jesus. Não pode se comparar as coisas que estão reservadas para nós com as coisas terrenas que o mundo apresenta. Mas o mundo é uma vitrine de luxo. Tudo parece muito bonito, tudo parece muito agradável, tudo parece muito aprazível, mas no fim são caminhos de morte, não é? A princípio tem um gosto muito doce,
mas no final é amargo e terrivelmente desastroso. Então, por que eu estou dando essa ênfase aqui para os jovens? Porque, né, eu também já fui jovem, né? E quando nós vemos aulas, somos cheios de sonhos, né? Sonhos e realizações e visualizações, né? Nós temos aquele landscape, né? aquele pano de fundo, aquela paisagem. Não, vai ser assim. Olha, quando você chegar, quando começar a chegar da minha idade para cima, perceber assim, nossa, esse landscape não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Né? Você percebe que você chegou lá e o mundo vai te oferecer mais um outro pano de fundo. Você fala, nossa, eu achei que eu alcancei, mas tem que buscar mais. O mundo é assim. Mas em Cristo Jesus a nossa luta, a nossa busca termina. Né? Nossa busca terminou em Cristo. Porque nós temos convicção daquilo que Ele vai realizar por nós. E em breve tempo há de se manifestar. Então, quando o inimigo ele foi precipitado, ele se organizou. Então, ele trouxe uma organização espiritual do mal para governar sobre principados e potestades, sobre os governos, sobre autoridades, sobre pessoas que estão em cargos de muita eminência. Então, nós vemos as coisas acontecendo, aquele tirano lá, por trás daquele tirano, daquele homem lá que tem aquele poder de persuasão, aquele poder de atrair as pessoas por detrás, tem uma hóstia maligna governando sobre aquela pessoa. É lógico que ele dá legalidade. É porque o mundo está organizado para esse fim. Também nós vimos potestades que atuam em tudo relacionado com a natureza, tudo relacionado com esses fenômenos que acontecem. Eu gosto sempre de repetir, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nunca vai ter. E como é que pode? Vem um furacão e mata tantas pessoas, vai lá num lugar assim. Eu sei que a ciência explica, mas a ciência não pode evitar, porque esse poder está acima da ciência. E o Senhor está contemplando essas coisas acontecendo, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Mas que essas coisas acontecem e por detrás tem uma questão espiritual envolvida. Eu quero citar para os irmãos o livro de Jó, não é? Vou só citar. O que aconteceu com Jó? Senhor, quando Deus falou com Satanás, pode mexer nas coisas de Jó. O que aconteceu? Caiu fogo dos céus. E a narrativa diz, Senhor, caiu fogo de Deus, mas não. Foi Deus que permitiu. Satanás jogou fogo do céu e queimou. Mas o fogo dos céus. Depois teve uma outra situação que veio o vento, Senhor, e arrasou com tudo. Quem que dominou esse vento? Está vendo? O Senhor Jesus repreendeu os ventos, mas repreendeu uma coisa inanimada, que é o vento. Por quê? Porque naquele vento, naquela tempestade, o Senhor, aí os discípulos falaram assim, quem é este que até a tempestade acalma? Porque existe alguma coisa movendo ali na natureza, essas coisas que acontecem na natureza, torna a repetir, embora a ciência tenha suas explicações e tal, mas por detrás tem uma artimanha, um mover, né, maligno para contar isso. O único lugar que é intocável é na sua igreja. Ô irmãos, a grande salvação é muito maravilhosa, porque não pode nos tocar sem a permissão do Senhor. O resto está tudo à sua mercê. Depois nós vimos sobre dominadores desse mundo tenebroso. Está relacionado com tudo que você pode pensar. Influencia a educação, influencia moda, está relacionado com tendências, está relacionado com costumes, jeitos. Por detrás, se tudo se parece muito bonito, tem de trás dominadores. As pessoas não conseguem entender. As pessoas, mas eu não consegui um outro tipo de roupa, só tem essa. Porque você não vai achar mesmo. As pessoas que ditam moda, que escrevem sobre moda, são pessoas altamente comprometidas com a sua personalidade. Eles não sabem se eles são homens, se são mulheres, eles não sabem nada, não sabem disso. E aí esse mundo, o termo é fashion, né? Fascinação. E nos causa encantamento. Causa, sim, encantamento. Está tudo por detrás. Os símbolos que usamos, através de tatuagem, de piercing, música, muita influência. Porque está tudo sob o governo deles. As crianças aprendem muito mais fácil músicas que são comuns do que músicas de Deus. Eu estou falando que eu sou testemunha, eu sou professor de 5º ao 9º ano. Eu tenho menino de 10 anos que sabe cantar coisas que eu fico impressionado. Eles nem sabem o que eles estão cantando, mas cantam. Está complicado. E eles aprendem mesmo
as crianças aprendem. Está relacionado com filmes, está relacionado com literaturas. Então, esse mundo tenebroso é um mundo tenebroso, aparentemente bonito, mas é um mundo tenebroso. Você sabe o que a Bíblia fala em Ezequiel 28? Lá, quando fala lá do inimigo, eu vou ler para os irmãos ver, mas a tradução que eu achei melhor é uma que eu estava até olhando uma vez com o Alexandre, né, Alexandre? Relacionado com a música. Lá fala o seguinte, Ezequiel, eu vou ler para os irmãos, Ezequiel 28, fala do nosso adversário, né, através do 14. Diz assim, 28, 14. Vou ler a partir do 12. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre rei Tiro, e dize, assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber magnífico em beleza. Esteve no Éden, delícias do jardim de Deus, e as suas lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam tua pessoa, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeraldas e outras. Teus engastes, guarnições e outras joias eram perfeitos, de ouro puro. Tudo foi preparado para ti, no exato dia que foste criados. Mas tem uma tradução que fala assim, tambores e pífaros vinham diante de ti. Significa que esse querubim, antes dele ser precipitado, antes do orgulho penetrar em seu coração, até a questão dos louvores, de música, estava dentro dele. Tambores, né? Para a graça e maravilhosa obra que o Senhor fez no nosso coração. O nosso coração, ele bate igual um tambor, não bate? Assim. Não é assim que bate o nosso coração? Porque Deus plantou a eternidade no coração dos homens. E nós podemos louvar o nome do Senhor. Nós não precisamos copiar o mundo nas nossas músicas, porque Deus colocou no nosso novo coração, até a batida, que estão os tambores de Deus. Mas ele era os tambores de Deus. Então ele tem grande influência sobre a música, grande influência sobre a harmonia, sobre tudo. Mas os lavados e remidos de Deus têm no seu próprio coração. Nós louvamos ele de todo o coração, não é? E o nosso próprio coração já lembra, os tambores de Deus. E também ele tinha uns pífaros, que faziam aquele som, né? É o grave e o agudo de Deus. E Deus colocou essa autoridade, esse poder na sua igreja, para louvar e bendizer o seu nome, sem nenhuma ajuda do mundo, porque Deus plantou isso no coração do homem, até mesmo antes dele haver caído. Então, só para mostrar para os irmãos, que nós estamos, ao mesmo tempo, num lugar muito privilegiado, que é a sua igreja, mas, ao mesmo tempo, não é um lugar que ficamos ociosos, é um lugar onde nós nos prostramos diante do Senhor, em adoração, e podemos aqui juntos, com todos os santos, batalhar nas regiões celestiais, aquelas coisas que são pertinentes ao Senhor. Nós não fomos salvos para nós, embora nós somos um grande beneficiário disso, mas somos salvos para participar de natureza divina, e juntos, para manifestar aos mundo vindouro a suprema grandeza do poder de Deus, para os que creem. Amém, irmãos? É por isso que nós oramos. Senhor, eu gosto muito de um cântico, a Adriana não está aí não, a gente que cantava muito nas reuniões dos lares, falava assim, quero fazer valer, Senhor, tua palavra em mim, para que os homens tenham onde se guiar. Quero fazer valer, Senhor, tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor da minha vida, tu és Senhor, Jesus, né? Então, esse cântico é tão rico que ele fala que tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? Pois em meio à tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em toda a terra, como orvalho que cai em terra, como orvalho que cai sobre a terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. É muito rico esse cântico,
Porque a palavra do Senhor, ela quer produzir um efeito em nós, de tal maneira que possamos ser essas testemunhas do Senhor. E uma das maneiras, um dos caminhos para testemunhar o Senhor é por meio da oração. A obra que Deus vai fazer na nossa vida por meio da oração. Lembrando sempre que não é a erudição de nossa oração, mas é a graça e a misericórdia do Senhor. Ele fala, ele está orando, eu vou abençoar. E eu vou mostrar para os irmãos por que isso acontece. Mas, de fato, nós vivemos uma grande batalha espiritual. E depois eu falei sobre as hostes da maldade nas regiões celestiais. Né? Hostes é exércitos mesmo. Ele usou esse termo militar. Hostes, exércitos. E os irmãos percebem que, de repente, nas comunidades, nas congregações, até mesmo na família, acontecem situações que nós não conseguimos explicar, um desentendimento, não é? Um desamor, um desafeto, ciúme, invejas, fofoca, contradições, dissensões, maledicências. E a gente, de repente, essas coisas acontecem, a gente não sabe por quê. Mas a gente sabe por quê. Porque por detrás, existe alguém que ele está batalhando para criar divisão no meio do povo de Deus, para criar cisma, para criar o famoso pé atrás, né? Como é que é o termo? Desconfiança, descredibilizar. É isso que ele trabalha. Ele acha que ele quer uma comunhão de irmãos que se amem, que vivam em unidade, que, como diz aquele cântico, né? Jesus, pastor amado, mas ele fala assim, olhar com simpatia o erro do irmão, ele quer que você veja o irmão e acuse o irmão, e saia divulgando para todo mundo o erro do irmão, ele quer que você exponha o irmão. Isso não procede de Deus, não é? A palavra de Deus diz que novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. E ele funciona para fazer isso, está vendo? Não tem amor na igreja, ninguém te visita, né? Ninguém cuida de você, ninguém deu nenhum telefonema, e essas coisas que a gente consegue entender aí. Porque, na verdade, está atuando. Por isso, quando nós nos prostrarmos para a oração, nós temos que saber o destino da nossa oração, né? O remetente e o destinatário e o caminho. Como eu disse, você pode orar, mesmo do jeito que você entende, mas existem atalhos para alcançar o objetivo da oração. Tem pessoas que divagam demais. Por isso que quando oramos, né, e quem está nos visitando aqui, quem está recém-chegado sabe, nós oramos, a igreja fica, a assembleia fica em silêncio para dizer amém. Não ora todo mundo de uma vez. Por quê? Como é que você pode dizer amém se alguém não está orando uma coisa que é muito coerente? Então nós temos que orar. E o aspecto da oração, ele tem aspecto que ele é também. Nós oramos no Espírito, mas também oramos com inteligência. E como nós somos pessoas muito emocionais, né? Os latinos são pessoas bastante emocionais. Nós oramos com as nossas emoções. E às vezes perdemos até o rumo da nossa oração. Não sabemos nem para que nós estamos orando. E nós temos que aprender a orar. Aí nós temos aquela desculpa, nós sabemos orar como convém. Bom, Tiago escreveu isso há 1900 anos atrás. Será que hoje nós não podemos aprender a orar como convém? Não é? Apontar os tópicos certos de oração, orações que tocam realidades espirituais. Por isso que eu quero chamar a nossa atenção para a prática de um serviço de oração. E agora nós vamos começar a ler trechos na Palavra de Deus, que é a segunda parte. Eu fiz apenas um feedback. Primeira coisa para orar, quando nós estamos orando, primeiro aspecto, está lá em Daniel capítulo 10. E aqui vai dar uma dupla, nós vamos interpretar isso aqui. Tem duas coisas que nós podemos somar aqui, no Daniel capítulo 10. Irmão, você quer ser uma pessoa que ora? Né? Levante a mão para o Senhor, né? Você quer ser uma pessoa que gaste tempo em oração? Sabe que se você não fizer isso, outros estão orando, intercedendo por você. Mas seria bom que você se tornasse uma pessoa de oração. No capítulo 10 de Daniel, diz assim: Daniel 10, 12. Pode colocar aí, tá, irmão? Daniel 10, versículo
Vou começar do 11 até o 14. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado, muito chamado amado. Prestai, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar. Levanta-te, porquanto fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu e me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Irmãos, primeira coisa, aquele que se levanta para orar. Primeiro dia, aplicaste em teu coração, humildemente em teu coração. Irmãos, primeira coisa, aquele que se levanta para orar, ele tem que ter um coração contrito e quebrantado. Ele tem que se colocar diante do Senhor. Eu tenho uma passagem no templo lá, em que foi 2 orar, não foi? Um falou assim: Senhor, não sou como esse aí de tal, que ora. Eu sei o endereço, mas eu não sei o número exato. Mas eu sei que tem essa passagem. E ele começou a orar: não sou como esse tal aqui, mas eu dou meus dízimos, eu sou uma pessoa que frequenta a congregação, eu sou assim. Mas o outro foi diante do Senhor e falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, nem sequer desejo levantar meus olhos para ti, porque eu sou pecador. E a palavra lá ensina que o primeiro não saiu justificado, mas o segundo saiu. Irmão, você quer ser um irmão que ora? Deixe o Senhor trabalhar humildade no seu coração. Aqui está dizendo assim: desde o dia em que aplicasse humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus, e as tuas orações foram ouvidas, eu vim em resposta do teu clamor. Olha, interessante. Por que batalha espiritual acontece? Olha aqui, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar e vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou agora para te explicar o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste refere ainda a dias muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto e fiquei mudo. Então, alguém parecido com um ser humano tocou os meus lábios e abri a boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças desvanecem e eu mal consigo respirar. Olha, irmãos, que momento tão tremendo, profundo diante de Deus. Daniel também, quando ele orava para o povo, no seu coração, ele falava: Senhor, até quando, Senhor? Até quando o cativeiro? Até quando esse povo vai ficar aqui? E ele não orava apenas pela questão do cativeiro, ele orava porque as pessoas estavam gostando de viver na Babilônia. E o tempo já havia se cumprido. Então Daniel se levanta para orar. Mas, olha, interessante, ele se humilhou diante do Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor. Ele viu a miséria do povo, mesmo que aparentemente o povo estava, de certa maneira, em área de muito conforto. Mas ele viu a miséria do povo. Irmãos, é assim nós devemos para orar. Quando a gente vê uma situação, a gente tem que contemplar misericórdia, né? Misericórdia. Córdia é coração. Misericórdia é pôr o seu coração na miséria do outro. Por isso que é misericórdias, córdias de coração. Então, quando você ora pelo seu irmão, você tem que se colocar no lugar dele. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Se fosse eu faria até pior. Por isso eu quero interceder pela vida do meu irmão aqui. Os irmãos entendem isso? Esse é um princípio de oração. Quando você põe o coração na miséria do outro, e você tem misericórdia, e você pode orar. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio da oração, porque a oração ela começa primeiramente, irmãos, com o seu lado pessoal. O sacerdote, quando ia entrar para o Senhor, ele mesmo purificava-se a si mesmo para entrar na presença do Senhor. E às vezes nós entramos na presença do Senhor como nós estivéssemos naquele, top de linha. E às vezes nós não somos top de linha. Nós não estamos nem na linha.
e achamos que podemos orar, sem reconhecer os nossos próprios pecados e as nossas próprias misérias. O outro aspecto da oração, esse eu gosto demais, porque eu já ouvi isso aqui demais. Na verdade, é o versículo do Sandro, quando o Sandro converteu. Cadê o Sandro? Está aí, né? O Sandro, ele sabe até de cor, né, Sandra? 2 Crônicas. Olha lá, viu? Ele sabe. Aqui tem uns irmãos, tem uns versículos de cor, né? Cada um tem o seu. 2 Crônicas 7,14. Ô, Sandro, vou até pedir você para ler aí, tá? 2 Crônicas 7,14. Eu lembro quando ele era novo convertido, ele falava, sou novo convertido, irmão, mas ele falava isso, talvez ele nem sabia o que ele estava falando, mas interessante, né? Pode ler para nós, irmãos? Fica de pé e lê para nós esse versículo aí. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Irmãos, quem busca o Senhor? São os ímpios ou é o povo de Deus? O Senhor falou assim, olha, se o meu povo que clama pelo meu nome, o que tem que fazer? Se humilhar, não é? Orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a tua terra. Olha que expressão, quando lá no jardim do Éden, o Senhor falou com Deus, falou com Adão assim, Adão, maldita é a terra por sua causa. Não quero colocar nenhum fardo pesado sobre os irmãos. Não é a minha intenção. Sabe por que a igreja não está melhor? É por causa do mundo ou por causa de nós? Ou você acha que tem muita opressão, a economia não vai bem, tem guerra no Oriente Médio, tem guerra no Brasil também, e as coisas estão muito ruins porque teve Covid. Irmãos, é um povo de Deus. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, e se arrepender de seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Os irmãos entendem? Você quer ter um ambiente ao seu redor estável e seguro? Você precisa orar. Os irmãos podem entender isso? Nós oramos para fora. Esse versículo, né? Se meu povo clama pelo meu nome, achando que aquele povo está lá fora, não, irmão. É o povo de Deus é que tem que se humilhar. O povo de Deus é que tem que se arrepender. Porque o povo de Deus sabe o que é arrependimento. As pessoas do mundo não sabem o que é arrependimento, não. Eles têm ressentimento. E tem outro termo que a gente gosta de falar muito. Eu esqueci. Ressentimento. Não é ressentimento, é arrependimento. É o povo de Deus que faz mover o que está ao redor. Você quer que sua casa seja uma bênção? Ore, arrependa-se e ore. Os irmãos entendem? O princípio a começar em mim, Senhor, quebra corações. As irmãos estão assim, mas a igreja não está um marasmo, mas a igreja está assim, isso não acontece, mas não sei o quê. Você quer influenciar o meio que você vive? Ore ao Senhor. Se você começar a orar e eu começarmos a orar, tem até um canto que nós cantávamos há muitos anos, né? Se começarmos a orar, esse templo treme, né? Se começarmos a orar, falaremos em línguas. Salvaremos vidas, né? Estou falando porque eu sou pentecostal, né? Salvaremos vidas. E Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Irmãos, é nós que temos que começar a orar. Mesmo que o mundo vá de mal a pior, a igreja está resguardada pelo Senhor Jesus. Então, por que nós oramos? Porque somos esse jardim fechado de Deus, para que o inimigo não encontre brecha e não entre nas brechas que muitas vezes nós abrimos. Quando nós nos reunimos para orar, nós temos que orar mais por nós, a princípio, no primeiro momento, do que para as situações que estão ao nosso redor. Às vezes, nós temos encargo de orar por muitas situações externas, mas não oramos pelo nosso próprio coração. Senhor, visita-nos no nosso coração. Visita-me a mim. Né? Eu acho interessante, quando fala de nós
tem que tomar cuidado com a generalização, generalizar, né? Senhor, ninguém ora. Olha, que é isso? Ninguém ora? Tem santos aqui que intercedem por nós, não é? Ah, não vejo o Senhor no reunião. Irmãos, olha, cuidado com isso. Tem irmãos que vêm e desfrutam da presença do Senhor. Ah, a igreja não está de mal a pior. Irmãos, você que está vendo isso. Mas a igreja que o Senhor está edificando, ela é uma bênção. E o Senhor está edificando a sua igreja. E é o Senhor quem está edificando. Os irmãos entendem? Nós queremos generalizar. Ninguém lê a Bíblia, irmãos. Tem muitos santos. Isso não é Espírito Santo, para ter lente, para detectar. Tem muitos santos de Deus que se debruçam sobre a palavra de Deus. Mas nós queremos julgar tudo assim. Ah, ninguém jejua, ninguém se consagra. Você vive com os seus irmãos 24 horas por dia para saber quem não jejua, quem não consagra? Muito cuidado com generalizar. Tornar tudo ruim. Quando acontece isso, é porque você não se apresentou diante de Deus, para Deus sarar o seu coração. Porque quando você sarar o seu coração, você vai perceber graça no louvor, graça no partir do pão, graça na oração, graça na reunião dos lares. O Senhor falou aqui, o Senhor falou aí, porque o seu coração está limpo. Esse é o primeiro princípio da adoração. Então, que o Senhor venha assim, Senhor, outra generalização. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Irmãos, a Bíblia não diz assim não. A Bíblia fala, perdoa-me os pecados que me são ocultos, mas pecado tem nome, e endereço e procedência. Mas para ficar genérico, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas tem um que o Espírito Santo está falando assim, é este. Por isso que na sua oração, sem ser humilde, fala assim, Senhor, é esse pecado, Senhor. Na verdade, eu até gosto. Senhor, se o Senhor não me salvar, não tem jeito. Aí você vai ser genérico. Perdoa todos os meus pecados. Eu falo, que bonitinho, bacana para espiritual, né? Não, pecado tem nome. E cada um pode apresentar diante do Senhor. Sabe por quê? Um cântico que nós cantamos aqui diz assim, que nenhum pecado ou culpa é maior do que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Ele pode perdoar os nossos pecados. Amém, irmãos? O outro aspecto da oração, eu vou ter que pular um tanto de coisa aqui, porque é um assunto muito profundo. O outro aspecto está lá em Mateus 26. Mateus 26, 26. Diz assim, todo mundo conhece, né? Eu estou até ensinando os meus alunos lá, e Mateus 26 é a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 26. Não, irmãos. Não, antes, irmãos. Antes, Mateus 6, 6. 6, 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Essa é aquela oração individual. Vai para o teu quarto, após fechar a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o pai que vem em secreto recompensará plenamente. E quando orares, não useis vãs repetição, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao muito falar, serão ouvidos. Porquanto não vos assemelheis a eles, porque Deus vosso Pai sabe tudo o que tendes necessidades, antes mesmo que vos peçais. Deus sabe tudo, antes mesmo que vos peçais, mas tem que pedir. Jesus falou assim, eu não preciso pedir não. Deus sabe das suas necessidades, antes de pedir, mas precisa pedir. Ele diz assim, por essa razão vós orareis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Olha, irmãos, essa oração, ela tem, é como se fosse uma asas, né, do Espírito Santo sobre a sua vida. Primeira coisa, esse primeiro aspecto da oração, é reconhecer que é por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É uma oração abnegada. Você diz, Pai, Tu que estás no céu, santificado seja o Teu santo nome, significa separado seja o Teu nome na minha vida. Santificado é separado. Nós temos que ter o nome de Deus com muito zelo, com muita, sabe assim, com muito apreço. Hoje você vê as pessoas que nem são cristãs falar de Deus como se tivesse muita intimidade com Ele. As pessoas respeitam os chavões cristãos aí, todos, né? Como se fosse uma coisa comum.
separado seja o teu nome, venha o teu reino, mas não é sobre o reino da manifestação do reino, o reino em nós, reino significa governo, Senhor, governe sobre a minha vida, governe sobre a minha vida, e faça a tua vontade, assim como ela é feita no céu, faça aqui na terra, mas é uma oração que é, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, santo e separado seja o teu nome, né? Venha o teu governo sobre a minha vida, irmãos, é interessante, tem tantas pessoas desgovernadas, crentes desgovernados, não é verdade? Sabe por quê? Porque vive uma vida de independência, acha porque conhece algumas coisas nas Escrituras, pode ver independente de Deus, e a independência leva a um abismo, não é verdade, irmãos? Senhor, eu dependo do Senhor, até para coisa que eu sou fazer, que eu tenho informação para isso, eu dependo de Ti, Senhor, muito de Ti, e você manifesta o Teu governo, reina sobre a minha vida, né? Nós cantamos, não apenas de palavra, reina hoje entre nós, mas esse reinar entre nós, não é apenas uma coisa estabelecida, é reinar com obediência, se o rei está aqui, nós prostramos diante do rei, amém, irmãos? Nós somos súditos do rei, e nós nos prostramos diante do rei, aí assim, dá-nos hoje o pão diário, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do maligno, porque teu reino, o poder e glória para todos sempre. Amém. Vou parar só nesse versículo aqui. Essa tradução ela não é melhor, não. Tem uma tradução que diz assim, aliás, porque na verdade a língua portuguesa ela traz isso. Quando traz para o português é complicado. Mas é na tentação não me deixes cair. Não me deixes cair na tentação. Não fica melhor? Irmão, quando eu for tentado, Pai, não me deixe cair. Porque tentado todos nós seremos. E somos tentados. Das coisas mínimas até coisas grandes. Todos nós, a sair daqui, começamos a ser tentados. Não é verdade, irmãos? E quando vem a tentação, você fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixe cair. Eu estou sendo tentado, mas não me deixe cair. Eu sou tentado, eu tenho que ir lá e fazer uma compra acima dos meus limites. Você fica tentado a fazer isso, né? As mulheres são muito tentadas a isso, né? Quando elas vão no shopping. Né? Eu quero comprar só isso, mas ela tentada, aí vai com 100, compra 200. Os outros 100 vai no cartão de crédito. Não é? Nós somos tentados. Sempre a ir além, nós somos tentados. Em todas as áreas da nossa vida, nós somos tentados. Mas nós oramos a Deus o seguinte, Senhor, não me deixe cair, porque eu sou fraco. Mas a tentação está presente. Está ou não está, irmãos? Está presente, irmãos. Às vezes vem alguma coisa aqui, nesse aparelhinho aqui, e é só você dar um clique, você é tentado dar um clique, você nem apaga, né? Talvez você tenha que apagar. Senhor, eu vou cair. E aquilo um puxa outro, um puxa outro, um puxa outro. Vocês já viram esse TikTok? Tem 200 TikTok, aquele ali cada 3 segundos, vezes 206 minutos. Não, mais, né? Dá até mais. E vai somando para você ver. Tem pessoas que conseguem ficar horas assim sentado, horas. Graças a Deus que eu sou da geração antiga. Isso não me pegou. Mas os que nasceram no auge da tecnologia informática, é muito difícil para eles, a não ser que o Senhor liberte. Porque é um após o outro, um clipe após o outro, uma mensagem após a outra, e vai. E quando eu olho no relógio, dá 40 minutos, 1 hora, 2 horas. E isso aqui na palavra de Deus é um ganho maravilhoso, você pegar esse tempo e dedicar à leitura da palavra. E aí eu vou entrar naquela questão que eu falei com os irmãos. Como Paulo fala, uma questão militar, nós vamos encerrar falando um pouco de Efésios. Mas eu trouxe só alguns detalhes para os irmãos da oração, né? Então, primeira coisa, reconhecer nós mesmos e reconhecer a miséria dos outros. A segunda coisa, se você quer mudar o ambiente que você vive, você tem que ser uma pessoa de oração. Você precisa de oração. Não para de criticar a congregação, os irmãos, como as coisas funcionam. Comece a orar ao Senhor, você vai mudar o seu redor. O Senhor vai te dar um outro olhar, uma nova perspectiva. E o Senhor vai falar ao seu coração profundamente. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar, é um povo que tem que clamar pelo meu nome. É nós, é complicado falar isso, mas assim, é os santos na terra que movimentam as coisas espirituais. Né? E é um encargo muito grande. Graças a Deus que o Senhor é o cabeça da igreja. Mas
esse momento nosso de oração que movimenta as coisas do mundo espiritual. Alguns estudiosos da Bíblia dizem o seguinte, que, com efeito, o mistério da iniquidade opera, e só não vai até o final porque aguarda aquele que o detém. E muitos afirmam que quem detém o mistério da iniquidade é a igreja do Senhor, que se prostra em oração. As coisas só não estão pior porque há santos de Deus na terra, buscando em oração. Senão estava muito pior. Agora, quando ele for tirado, esse mundo vai ser entregue, aí, realmente, os irmãos não vão ver que nós vamos estar em outros, em nome de Jesus, né? Em uma outra circunstância com o Senhor. Mas aqueles que ficarem, que não são nascidos de novo, vão ver o que vai acontecer. O mistério da iniquidade, ele está operando, ele vai cumprir o seu propósito. Mas a igreja também cumpre o seu propósito, que é preparar santos para reinar com o Senhor. Preparar santos para ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Foi para isso que fomos chamados. Efésios, vamos terminar com Efésios, e eu vou... Isso, como os irmãos, é só uma parte superficial. A gente pode aprofundar mais, né? Nos lares, irmãos, pode aprofundar mais. E irmãos entendem que Efésios, a tônica do livro de Paulo escreveu Efésios, ele escreveu no ano 66, já estava no final do seu ministério, depois ele escreve algumas cartas pessoais, não viajou mais depois dessa época. E a primeira parte, capítulo 1 e 2 de Efésios, fala da nossa paz. Né? O capítulo 3 e 4 fala da ação, e o 5 e 6 fala da firmeza. Então, essa carta é um decreto que fala de paz, ação e firmeza. Primeiro é a nossa paz. Nós somos abençoados com o Senhor, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é verdade? E qual foi a ação? Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não é? Isso é muito maravilhoso, irmãos. Tem um versículo do Edmar aqui, que é muito interessante. Deus prova seu amor para conosco, né? E quando Cristo morreu por nós, ainda éramos pecadores. E Deus morreu por nós, o Senhor Jesus, quando ainda éramos pecadores. Somos filhos do Senhor. E não podemos ser arrebatados de sua mão. Porque nós somos os seus filhos. Isso é a parte da ação. E agora a parte da firmeza, ele fala da família, ele fala de relações entre pais e filhos, marido e esposa, uns com os outros, ele vai falar de relação, mas ele vai terminar agora, fala de escravos e livres, ele fala de uma armadura. E eu quero terminar falando desse detalhe importante aqui. Efésios 6:10. Depois de tantas maravilhas que o Senhor fez por nós, nós temos que nos preparar. Ele diz assim: contudo, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos contra toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mal, havendo batalhado até o final, permanecesse inabaláveis, sem retroceder. Irmãos, uma grande preocupação que nós temos, que particularmente eu tenho, é quanto à nossa sanidade mental, a nossa capacidade psiquiátrica mesmo. Se eu e você não nos revestirmos da armadura de Deus, nós vamos entrar em colapso. Sabe por quê, irmão? O mundo é muito mal. O mundo é muito mal. E nós estamos no mundo. Nós estamos vendo as coisas acontecer. Irmãos, não entristece quando você vê as coisas que estão acontecendo? Entristece ou não entristece, irmão? Você não fica desolado, irmãos? Isso nos causa... Irmãos, olha, nós tivemos uma pandemia 2 anos atrás. Quanta tristeza isso trouxe no nosso coração. Trouxe ou não trouxe? Sabendo que é como se fosse uma roleta russa, você poderia ser o próximo. E como isso desestabilizou tantos santos de Deus, tantas as pessoas ficaram assim, desoladas, desestabilizadas, porque o mundo vai causar no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas essas aflições,
Elas virão sobre nossas vidas. E se nós não tivermos devidamente resistido, vou dar uma gíria aqui, nós vamos pirar. Irmãos, e tem crente pirado espiritualmente. Sabe por quê? Porque ele perdeu a sanidade dele. E o Senhor quer nos preservar. Ainda meio às lutas, às tribulações, as coisas que nós estamos vendo que tanto agridem os nossos olhos. Eu fico muito a pena dessas pessoas que gostam do senso comum, nessas rádios, essas notícias de essas redes de televisão que noticiam para a massa, né? Você vê como é que eles são maçantes, né? O cara deu 3 facadas no outro, e o âncora da televisão fala 3 vezes, 4 vezes no assunto, ele não muda, ele dá um dito depois, volta para o assunto de novo, e fala, e vai falando, e a nossa cabeça vai enchendo com aquelas coisas. Não é assim, irmãos? Não é assim? A televisão não é assim? Vai batendo, né? Batendo, até minar sua resistência emocional. Fala, não, o mundo está ruim mesmo. Ele podia só dar notícia, mas eles querem fazer questão de dar aquela ênfase negativa para o negócio, e falar, em vez de nós encher a nossa mente com Cristo Senhor Jesus. E quando a gente vê uma situação lá, vídeos de pessoas sendo partidas no meio, pessoas sendo degoladas, e ônibus pegando fogo, irmão, aquilo traz uma tristeza no nosso coração, não é verdade? Mas, irmãos, não é para nos deixar desequilibrados espiritualmente, né? Desestruturados espiritualmente, mas pelo contrário, nós temos que revestir da armadura de Deus. Senhor, tem misericórdia, mas que isso não penetre no meu coração, porque senão eu vou cair em depressão. E tem muitos crentes em depressão, perde a esperança. E se você cair em depressão, você vai perder a esperança da vida eterna, do reino e daquilo que o Senhor tem para nós. Aí ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mal, havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Portanto, estais firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Eu vou só falar algumas coisas rápidas aqui. Irmãos, toda meia-verdade é uma mentira camuflada. Não é verdade? Toda meia-verdade. Às vezes você escuta meia-verdade, mas aquilo é uma mentira camuflada. A palavra de Deus diz assim: é luz e treva. É sim, sim, não, não. É verdadeiro, é falso. É dia, é noite. Né? Não tem esse negócio de, isso é mais ou menos, na minha interpretação. Cuidado com isso. Portanto, cingindo a cintura da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, irmão, onde está a verdade? O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Examinai as Escrituras, porque se julgam nela ter vida eterna, elas testificam de mim. Então, o Senhor é a verdade. E fora da palavra de Deus, tudo é passível de ser verdadeiro ou falso. Mas toda a Escritura é divinamente inspirada. E nela há a verdade. Irmão, não está pautado na palavra, põe um pezinho atrás. Continuando. Calçando vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, a palavra de Isaías 61 diz assim: conformosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Quando alguém fala de uma coisa muito terrível que está acontecendo, o que você fala para essa pessoa? Você tem palavras de vida eterna para ela? Você tem palavras de boas novas para essa pessoa? Ou você compactua com o sofrimento dela, trazendo mais sofrimento para ela mesma? Você fala: não, tenha paciência, Jesus é o Senhor, e Ele pode mudar o seu quadro, Ele pode mudar a sua perspectiva. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder apagar as setas inflamadas do maligno. Irmãos, o escudo protege o tórax. Sabe por quê? Interessante, eu aprendi com os meus alunos. Eles falam assim: professor, isso aí que você falou desceu para o coração. Eles aprenderam a falar isso, descer para o coração. Você vê, menino de 11 anos fala isso, descer para o coração. Aí você tem que reexplicar. Se alguma coisa que vem na sua mente descer para o coração, pode te contaminar. É porque é do coração que procede as saídas da vida. E tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, que é de lá que procede as saídas da vida. Por isso você tem que ter o escudo, irmãos. O escudo da fé, para apagar as setas inflamadas do maligno. Estão sendo com o escudo da fé. A fé é o quê? A certeza das coisas que esperamos. E convicção de fatos que não se podem ver.
embraçando sempre o escudo da fé. Depois, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete, irmão, para guardar sua mente. Filipenses, já estou encerrando, né? Filipenses 4, 8 a 11, diz assim: tudo que é puro, santo, agradável, de boa fama, respeitável, honroso, nisso pensai. Muitas vezes a nossa mente fica sobrecarregada com tantos pensamentos perniciosos, malignos, até mesmo coisas lícitas, como o desejo de ficar mais rico, e de adquirir, de comprar, de vender, de ficar mais bonito, de fazer isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, e sua mente fica cheia dessas coisas. E você fica tremendamente fragilizado se isso não se ocorrer na sua vida. Por isso, sempre que o capacete, igualmente o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você sabe o que é a espada do Espírito? Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a espada do Senhor vem e fala assim: ó, isso é de Deus, isso é da sua alma, isso é espiritual, isso é carnal. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela fala assim: isso procede, isso não procede. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com petição e humilde insistência. Irmãos, a humildade de novo, e humilde insistência, tendo em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orar ao mesmo tempo por mim, para que eu falar, seja-me cedido o poder da mensagem, a fim que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, no qual sou embaixador em corrente. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado no falar, conforme cumpre fazê-lo. Irmãos, como soldados do Senhor, que possamos embraçar o escudo, o capacete, a sandália, cingir os lombos com a verdade. Irmão, desarmado não entra em batalha espiritual. Desarmado é muito difícil para nós. Confiamos que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais. Vamos orar, irmãos. Depois o irmão vai dar nos lares, né? Quando a gente der sequência nesse assunto aí, se for possível, a gente pode trazer mais detalhes para os irmãos, né? Se alguém tiver alguma dúvida também pode me chamar no privado para a gente explicar algumas coisas. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor deu à igreja a autoridade, Senhor, para vencer, Senhor, o inimigo, Senhor. Como diz aquele cântico, possuir as terras do Jordão, além do mar, Senhor. E se os gigantes estiverem no caminho, já o Senhor nos tem dado a vitória, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ensina, Senhor. Realmente queremos, como parte da congregação aqui, orar como convém ao Senhor, não pensando apenas em nós mesmos, mas nos interesses da tua casa, da tua igreja, Senhor. Abençoa cada um que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que nos visitam, que ainda não conhecem o Senhor, o Senhor possa trazê-los aos teus pés, Senhor. Oramos para que a tua palavra se cumpra em nossos corações, e que o Senhor complete aquilo que o vaso, pela limitação e debilidade, faltou de completar, o Senhor complete nesses corações. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O irmão que vai dar os avisos.